do versículo 34 de Atos 5 até o final do capítulo 7, tá? A gente vai fazer uma leitura bem longa, mas com a graça de Deus, no tempo devido, nós vamos aprender a lição que o Senhor deseja que nós venhamos aprender ao nos deixar essa palavra. Nós sempre temos que ter em mente que a palavra de Deus foi nos deixada com um objetivo, e ela tem que produzir vida em nossas vidas. Então nós não podemos ler a palavra apenas como um livro comum, mas entendendo que os mandamentos e as palavras de Deus, elas produzem vida, Assim como Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, da mesma maneira Ele recria em nós e cria em nós a vida do alto também, por esse meio de graça que é a sua palavra. Vamos fazer a leitura, irmãos. Atos 5, verso 34 em diante. Está escrito assim: Então, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguiu: Homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a estes homens, porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém. A ele se juntaram uns 400 homens, mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas o Galileu e desencaminhou muitos que o seguiram. Mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: afastai-vos desses homens e deixai-vos livres. Pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhe chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então soltaram. E eles retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos, os escribas, investiram contra ele, prenderam-no e levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra esse santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu.
E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe dali para esta terra em que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles sairão e me cultuarão nesse lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque, circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou de todas as tribulações, deu-lhe graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a corte. Houve então fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá pela primeira vez. Na segunda vez José se revelou aos seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo faraó. Então José mandou chamar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, colocados na sepultura que Abraão havia comprado por certo preço em prata, dos filhos de Amor, em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos pais, levando-os a abandonar seus filhos para que não vivessem. Naquela época nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ser abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu filho. Assim, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos os israelitas, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhes daria liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte aproximou-se de alguns deles quando brigavam, quis pacificá-los, dizendo: homens, sois irmãos, por que maltratais uns aos outros? Mas o que feria o seu próximo o empurrou, dizendo: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me, como ontem mataste o egípcio? Diante dessa palavra, Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Passados mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo e uma sarça. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor lhe disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te nomeou líder e juiz? Deus enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, com nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Foi a ele que os nossos pais não quiseram obedecer, pelo contrário, rejeitaram-no, e na verdade desejaram voltar para o Egito, pedindo a Arão: faz-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que acontece a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias eles fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo e festejaram, como obra das suas mãos. Mas Deus se afastou deles e os entregou ao culto aos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas: foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto, à casa de Israel. Antes
carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorá-las, assim eu vos exilarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Tendo recebido, nossos pais o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi. Este recebeu o favor da parte de Deus e pediu que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem lhe construiu uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Em qual lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Homens teimosos, incircuncisos, de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por meio de anjos, não guardastes. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: veja o céu aberto e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se junto a ele, contra ele, e empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Senhor Deus, bondoso Deus, nós ouvimos aqui a Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos como Estevão comunicou o Teu Evangelho, Senhor, mostrando, Senhor, que o homem é duro de coração, de ouvido, Senhor, e resiste ao Teu Espírito. Desde os primórdios, Senhor, desde o Éden o homem resiste ao Teu conselho, à Tua palavra, à Tua voz, Senhor, e por causa disso nós sofremos muito, Senhor. Sofremos porque matamos, rejeitamos e desprezamos o autor da vida, Pai. Que nessa manhã, Pai, nesse breve momento em que vamos compartilhar da Tua santa palavra, Senhor, abra os nossos ouvidos, Senhor. Abra os nossos corações para a verdade eterna do Teu amor em Jesus Cristo, Pai. Conduz-nos, Pai, para que não sejamos assim, Senhor. Conduz-nos, Pai, nessa manhã, enquanto a Tua palavra é pregada e anunciada, Senhor, para que venhamos a desejar, Deus, fazer o Teu nome grande. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, basicamente, o que nós lemos aqui, lemos bastante, né? E se fosse de outra forma, nós demoraríamos muito para terminar o livro de Atos. Mas eu estou tentando pegar trechos grandes e expor verdades importantes em trechos grandes, e não pegar pequenos trechos, senão nós ficaremos até 2 ou 3 anos aqui em Atos, tá? Porque são muitos capítulos em Atos. Mas nós não podemos pular nenhuma parte, né? Eu poderia dizer que teve um discurso aqui de Estevão e vocês lerem em casa, mas não. Tem coisas importantíssimas em cada passagem que nós lemos. Então olhem na Bíblia de vocês aí, com bastante paciência. Vamos aproveitar que nós estamos em pouco número, para olharmos com paciência e entendermos que Atos é uma narrativa da obra do Espírito Santo, é uma história, né? Uma biografia do Espírito Santo, do que ele fez por meio da igreja e na igreja. Deveria ser também a nossa história. Deveria e poderia ser também que as mesmas coisas que aconteceram naquela época acontecessem nas nossas vidas.
deveria acontecer, pode acontecer nas nossas vidas as mesmas coisas que aconteceram na vida dessa igreja. É importantíssimo nós entendermos isso. O que mais nós estamos focando no livro de Atos é a experiência com Deus, é a experiência com o Espírito Santo, a experiência de sermos batizados com o amor de Deus. Irmãos, é impossível que dentro do nosso coração nós sintamos o amor que o Pai tem por nós em Jesus e nós venhamos a viver da mesma maneira. Não tem como, é impossível. O que falta à igreja hoje é justamente a experiência desse enchimento com o Espírito Santo. A igreja conhece a doutrina, a igreja conhece a palavra, mas falta poder para a igreja. Esse poder que é o poder do amor de Deus, enchendo a igreja, avivando e reavivando a igreja do Senhor. O resumo de tudo que eu li aqui, tá no versículo 41 do capítulo 5, que diz o seguinte: e eles, retiraram-se de diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Vocês notaram que Pedro e João, eles ficaram alegres por terem sofrido. Eles ficaram alegres. Eles voltaram empolgados para a igreja para contar. Vocês não sabem o que aconteceu com a gente. O Senhor nos achou digno de sofrer pelo nome dele. Olha que privilégio. Estão nos perseguindo, estão nos açoitando, estão nos castigando por falar de Jesus. Olha o quanto a gente tem sido abençoado por Deus. É isso aqui que a gente leu aqui, que é uma lógica e uma ótica totalmente inversa do que nós vemos na maioria dos púlpitos das igrejas, Nunca nós vemos aí praticamente alguém dizer que ser perseguido, sofrer por causa do nome de Jesus é privilégio, É bom. E praticamente nos é oferecido no meio evangélico uma vida sem o sofrimento, sem a dificuldade, Apresentam-nos um Jesus que acaba com as dificuldades, que acaba com o sofrimento. É isso que nos é apresentado. Mas o coração do texto está nesse versículo 41, E então, antes de chegar no coração do texto, eu gostaria de forma muito rápida tentar resumir tudo que foi dito aqui. Então, nós na semana passada vimos, aquela disciplina de Deus que fez com que Ananias e Safira caíssem mortos, ao ofertarem de forma hipócrita diante de Deus. Deus pregando um sermão para aquela igreja, mostrando, falando claramente para aquela igreja que a religião, que as boas obras não podem alcançar o favor e a graça, que é exclusiva, graças à bondade dele. E hoje nós vimos que após aquilo, os apóstolos continuaram pregando o evangelho, Os apóstolos continuaram pregando o evangelho. Cada trecho que eu escolhi de Atos vai ter basicamente uma história e uma pregação. Uma história e uma pregação. Na semana passada nós vimos uma pregação e a questão de Ananias e Safira, Na outra nós vimos os cristãos oferecendo tudo ao Senhor e uma pregação. Antes nós vimos a cura de um aleijado e uma pregação. Hoje nós vamos ver os cristãos, os apóstolos, felizes por terem sofrido pelo nome de Jesus, e Estevão pregando o evangelho. A mesma coisa. A história deles felizes por terem sido julgados dignos de sofrer pelo nome de Jesus, e Estevão também pregando e proclamando o evangelho, Então, basicamente, do versículo 34 ao 42, nós vamos ver que após os apóstolos proclamarem o evangelho no templo e no sinédrio, são novamente açoitados. Então surge um homem chamado Gamaliel, que nós vimos aqui, e ele dá uma palavra de sabedoria. O que Gamaliel fala no versículo 38? Deixem esses homens. Ele fala: afastai-vos deles, deixem livres. Se esse projeto ou essa obra for de homens, ela se desfará. Ele conta a história de outros homens que surgiram antes, se dizendo profetas, e quando esses homens morreram, todo mundo se dispersou e não seguiu.
E então que da mesma forma iria acontecer com Jesus. Se ele não fosse um profeta de Deus, era para deixar eles livres, porque eles iam sumir do mapa, né? Só que nessa afirmação de Gamaliel, na verdade tem uma profecia. Nessa afirmação de Gamaliel tem algo muito importante, porque Gamaliel está nos dando um ensino aqui. Ele está ensinando que existem homens que se levantam pela própria glória, para o próprio nome, né? Para exaltar o próprio nome, fazer grande o próprio nome. E existem homens que realmente são sinceros e só tem uma coisa que interessa a eles e que é importante para eles, que é o nome de Deus, que é o que a gente estava cantando aqui, né? Que a gente veio aqui só para te adorar e fazer o quê? O teu nome grande, né? Existem homens que vivem só para fazer o nome de Jesus grande. É isso que Gamaliel está dizendo. Existem homens que só se importam que o nome de Deus seja engrandecido. Se esses homens são falsos e não são assim, eles vão subir no mapa, tá? Então Gamaliel está ensinando que durante todos os tempos surgem religiões, surgem seitas, surgem grupos e ajuntamentos de pessoas que falam em Deus e querem, né, enfim, falar sobre o amor e etc. Mas que lá no fundo, existem dois tipos de religião só: a verdadeira e a falsa. A falsa, ela se apoia em uma busca pela própria reputação e para bens próprios, e a verdadeira, a genuína, ela busca o nome e o engrandecimento do próprio Deus, né? Então ele está dizendo que esses que não buscam o engrandecimento do nome de Deus com sinceridade, eles vão sumir. Então alguns homens vivem buscando a glória do próprio nome e outros a glória do nome de Deus. Os primeiros morrerão e suas obras também, os últimos viverão para sempre, bem como as suas obras. E por fim, o que nós vemos aqui, do versículo 34 ao 42, é a igreja continuamente ensinando e anunciando a Jesus. Olha lá o versículo 42. E todos os dias do templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então nós entramos no capítulo 6. No capítulo 6, do versículo 1 a 8, nós temos a narrativa do crescimento numérico da igreja. Nos é dito que no verso 1 a igreja estava crescendo, o número dos discípulos, e automaticamente, igreja que cresce problema, né? Então nós vemos a narrativa do crescimento numérico da igreja e automaticamente o surgimento de problemas, o que faz com que a igreja se organize. Nós estamos vendo aqui a primeira vez que a igreja se organizou em ministérios. Aqui é o surgimento do ministério de diaconia. Está surgindo a diaconia na igreja. Está havendo uma separação entre presbíteros e diáconos, dois tipos de ministérios. Então, com o aumento da igreja e com o aumento dos problemas, a igreja se organiza em ministérios, tá? Nós vemos diáconos e presbíteros sendo separados. Eles possuem funções quase idênticas, porque vejam bem, Estevão era diácono, Estevão estava pregando o evangelho, Estevão foi apedrejado, Estevão fazia também o que os apóstolos faziam, ou seja, os diáconos também são chamados a ensinar a palavra e a pregar a palavra. Diáconos não são só homens que servem copo d'água para o pastor e limpam a igreja. Diáconos, segundo essa palavra, são homens cheios do Espírito Santo. Estevão é um modelo de diácono aqui para a gente. O que diferencia basicamente um diácono de um presbítero é que o diácono passa mais tempo com o povo e o presbítero passa mais tempo com Deus. É isso que nós vemos nessa passagem. Havia um problema, havia um grupo de judeus que vieram da Grécia, tá? Eles eram helenistas, ou seja, eles eram, digamos assim, visto pelos outros judeus meio que como bastardos, tá? Como, por exemplo, se vocês conhecerem hoje uma família judia, uma família, né, de judeus, eles não vão permitir que você se case com um não judeu, né? Judeus ortodoxos, né? Então, hoje aqui no Rio Grande do Sul não tem muito, mas ainda tem, por exemplo, famílias de alemães não permitirem que seus filhos casem com negros, né? Então, os judeus gregos, eles eram mestiços, né? Eram judeus que vieram lá da Grécia com judeus de Israel, não eram muito bem vistos.
Então, na hora de entregar os alimentos, porque existiam viúvas ali, existiam pessoas necessitadas, eles davam prioridade para quem? Para os judeus raiz, né? Para os puros sangue, para as mulheres ali, né? que estavam realmente com a sua descendência, digamos assim, né? Totalmente judaica ali de Israel. É o que nos diz ali em Atos 6:1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, né? Então, provavelmente os homens se levantaram, né, para defender aquelas mulheres e falaram: olha só o que estão fazendo com elas, tá? Estão menosprezando o nosso povo, só porque a gente veio da Grécia, tá? Então, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 1 que as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado, né? Ou seja, se sobrar, a gente dá para elas, se não, não. Então, os diáconos, eles têm essa preocupação com o povo, estar no meio do povo, servindo um pouco mais do que os presbíteros. Um pouco mais do que os presbíteros. É o que nos é dito aqui no versículo 2. Os 12 falam que não há sentido, olha só, não faz sentido que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Não quer dizer que servir às mesas e servir o povo no dia a dia é uma atividade menor, mas é uma atividade que requer muito tempo e desgaste e cansaço, o que impede os presbíteros de passarem tempo orando pelo povo e aprendendo da palavra, né? Então, basicamente a diferença entre presbíteros e diáconos é essa: ambos são cheios do Espírito Santo. Se vocês abrirem lá em 1 Timóteo, ambos têm praticamente os mesmos pré-requisitos para ser diácono e para ser um presbítero, um pastor. Porém, o presbítero, ele se dedica mais a estar mais tempo com Deus na palavra e na oração, e o diácono, ele dedica mais tempo a estar com o povo. Não significa que o diácono não dedique tempo a estar com Deus e a palavra. Pelo contrário, ele dedica muito tempo a isso também. E também não significa que o presbítero não dedica tempo a estar no meio do povo. Ele também faz isso, mas com menos ênfase, tá? É mais ou menos aquele esquema do conselho que Jetro, o sogro de Moisés, deu para eles, né? Moisés atendia o povo inteiro sozinho, todo dia, e o sogro dele falou: por que tu não separa? Né? Escolhe homens capazes. Basicamente é isso que está acontecendo aqui, uma organização, tá? Então, nós seguimos aqui vendo do versículo 9 ao 15, né? Depois da gente ver ali que levantaram, né, homens cheios do Espírito Santo, um detalhezinho, né? Homens foram levantados para servir mesas, né? Homens, que é um trabalho que geralmente quem que faria? As mulheres. Mas nós sempre vamos ver na Escritura liderança masculina na igreja, sempre, tá? Então, até mesmo para servir mesas, homens cheios do Espírito Santo, tá? Então, esse detalhezinho aí não pode passar despercebido, tá? Então, nós temos aqui a partir do versículo 9, que começaram a se levantar contra Estevão, tá? Então, nós temos a narrativa da vida e do ministério de Estevão, do 9 ao 15, e ele é um modelo de diácono, como eu falei antes, pois foi levado a testemunhar sobre Cristo, assim como os apóstolos. Então não há exclusividade nesse ministério de proclamar a palavra. Ele sofre o mesmo que os apóstolos. Então, na sequência, temos uma obra-prima, um sermão esplêndido e memorável que termina com a sua morte por apedrejamento e a sua intercessão pelos seus assassinos, né? No capítulo 7, nós temos todo esse relato da morte dele. Então nós vemos que Estevão pregou um sermão de muito sucesso, né? Que o levou até mesmo ao apedrejamento. Um sermão de sucesso às vezes leva o pastor à morte, né? Não é sempre que as pessoas gostam da palavra. Esses homens tapavam os ouvidos, gritavam, enlouqueceram, pegaram ele, expulsaram ele e apedrejaram ele. Por quê? Porque ele estava mostrando claramente para esses homens verdades que eles discordavam. Quais são essas verdades? A primeira, que Deus levanta homens para caminhar para o desconhecido com confiança nele, tá? Ou seja, aqueles homens, eles acreditavam que conheciam tudo já sobre Deus, que eles sabiam sobre tudo. Mas Estevão deixa claro que todos os homens que foram chamados por Deus foram chamados para algo desconhecido. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e me segue. Deus pegou Moisés e disse: sai daí de onde tu veio,
que eu vou te levar para um lugar, para uma terra prometida. Irmãos, prestem bem atenção. Imagina no contexto de hoje em dia, eu chegar para o Henrique, por exemplo, e dizer: Henrique, sai de Santa Maria que eu vou te levar para um lugar. Como assim? Não, tem uma igreja aqui, eu sou presbítero aqui, meus filhos estão estudando lá no Fátima. Me explica melhor esse projeto. Não, a explicação do projeto é isso: sai com a tua família e vai, Deus vai te abençoar. Mas para onde eu vou? Para uma terra desconhecida. Mas já que eu pego o ônibus? Não, só sai andando. Sai andando, filho, segue. E eu vou te falar todo dia onde tem que ir. Quem vai encarar isso, meu Deus? Eu não sou maluco para estar encarando isso aí. Agora, se Deus dissesse para o Henrique isso, é diferente, né? Deus falar isso. Então, o que Estevão basicamente falou no discurso dele para esses homens é que eles não conhecem tudo. E que muitas vezes Deus faz coisas desconhecidas e que nós não entendemos. Que eles não podem se julgar o dono da verdade. A segunda coisa que ele fala ao povo, que o povo fica enlouquecido, é que o povo rejeitou todos os profetas. Os judeus se orgulhavam da religião deles, mas a grande verdade, irmãos, é que os judeus mataram e rejeitaram todos os profetas que vieram falar em nome de Deus. Todos. Não teve um profeta que veio, que a maioria do povo que estava vivendo naquela época não foi contra o profeta. Se você lê o livro de Jeremias, Ezequiel, Isaías, se você lê toda a história do povo no deserto, você vai ver constantemente o povo xingando Moisés, querendo matar Moisés, ridicularizando Moisés, chamando Moisés de louco, né? Várias gerações morreram e o povo sempre rejeitou. O povo é duro. E Estevão fala: vocês são duros para ouvir, vocês são duros para ouvir. Então Estevão está dizendo: vocês são iguais a eles, porque agora Jesus veio e ele é o profeta que Moisés disse. Moisés falou: vai se levantar um maior que eu. E para quem conhece o judaísmo, Moisés é o maior profeta do judaísmo. Moshe Rabbeinu, eles chamam o pai, tá? Então Moisés para o judeu é como o Pelé do futebol dos brasileiros, tá? É intocável, não tem discussão. Ele é o maior profeta. E então Estevão está dizendo: o próprio Moisés disse que viria um maior que ele. E vocês nunca aceitariam, vocês nunca vão aceitar por causa da tradição de vocês, por causa do tradicionalismo de vocês, tá? Então esse Jesus é o profeta que Moisés falou e vocês estão rejeitando. Assim como vocês rejeitaram Moisés também. Não veio se fazer de bonzinhos e agora querer erguer estátua, né? Porque as pessoas gostam de fazer homenagem depois que os vivos morrem, né? Aí faz uma homenagem lá. Rafael morre: pastor Rafael, né? Amávamos muito, mas nunca falou: pastor, eu te amo muito. Mas quando morre fala: pastor, amávamos muito, mas eu não soube em vida, né? Então com Moisés foi assim. Depois que Moisés morreu, ele virou um anjo para o povo de Israel. Mas quando ele estava vivo, o povo queria matar ele. Então Estevão está dizendo: não venham com essa ladainha de querer dizer que vocês reverenciam e se orgulhar da religião de vocês, e se orgulhar dos pais, dos avós, dos tataravós, que sempre foram fiéis a Moisés. Vocês nunca foram fiéis a Moisés. A verdade é que o sangue de Moisés está na mão de vocês, e agora o sangue de Jesus está na mão de vocês. É isso que Estevão está falando para eles. A terceira verdade que Estevão fala para eles é que o templo não é central para a fé. Por que Estevão contou toda essa história? Essa longa história. Estevão primeiro está mostrando: eu conheço a história. Primeira coisa, eu conheço do que eu estou falando. Eu não sou um arigó. Eu conheço a história. Não foi assim? Deus chamou Abraão e começou desde o começo. Toda a descendência veio vindo. Ele está mostrando o quê? Que Deus, ele se revela em qualquer lugar, para qualquer pessoa, sem a religião. Deus se mostra onde quer, como quer. Ele não chamou Abraão? Ele chamou Moisés lá no meio dos ídolos? Ele não chamou? Ele está falando isso. E depois, quando criou o templo, ele não falou que não habita em templo? Por que vocês se importam tanto com o templo? Porque a acusação contra Estevão, a falsa acusação, é que Estevão estava falando contra o templo. Fizeram isso com Jesus também. Estevão estava falando: o templo não é central, a fé é central. O templo não é essencial, a fé é essencial. Vocês não têm fé. Mas o templo se tornou algo, né, para o povo lá na época, sagrado. Como se Deus só habitasse ali e manifestasse ali. Então Estevão estava quebrando todos esses conceitos, tá? Nesse discurso dele, que eu fiz um resumo aqui do capítulo 7. Então, como eu disse antes, irmãos,
não vamos perder a linha, porque o texto é muito grande. A chave desse sermão de hoje é entender esse versículo 41. Existiram pessoas como Estevão no mundo que deram a vida para fazer o nome de Deus grande e não se importaram em viver, em morrer, enfim, em servir, em trabalhar, e o único desejo deles era esse, a ponto deles se alegrarem por sofrer em nome de Jesus, tá? Eu queria contar para vocês bem rapidinho 3 histórias, bem rapidinho. A primeira história, quem me contou foi minha esposa. Ela contou que ela encontrou uma amiga dela essa semana, e a amiga dela falou que queria voltar a vir à igreja. Eles já vieram à nossa igreja alguns anos atrás, e eles simplesmente foram embora por um motivo muito bobo mesmo. E ela veio pedir perdão, reconheceu que queria voltar à igreja. E o motivo principal pelo qual ela queria voltar à igreja é que ela precisava de um grupo de amigos, ela disse. Ela disse que a gente precisa de um grupo de amigos. Essa é a primeira história que eu quero contar. A segunda história que eu quero contar é de um amigo meu cristão que me procurou essa semana com um problema no casamento. Eles estão quase se divorciando. E ele estava exatamente quando nós conversamos essa semana, no meio do caminho. Ele estava 50%. E ele veio conversar comigo. O que ele deveria fazer? Ele deveria se importar com o nome dele, porque ele estava com orgulho totalmente ferido. Ele tinha sido ofendido, ele tinha sofrido coisas, ele não queria mais passar por aquilo. Todo mundo aqui sabe o que é isso, né? Chega um ponto que nós chegamos no nosso limite e que nós pensamos, isso aqui eu não vou mais aguentar, eu não quero mais isso para a minha vida, né? Isso está me fazendo muito mal e eu não quero mais. Ele chegou nesse ponto. Mas o que eu falei para ele é que o casamento não é sobre ele. Eu disse, o casamento não tem nada a ver contigo. Ele disse, não quer dizer que Deus não nos ama, não quer dizer que Deus não é sensível às nossas dores, mas o casamento, ele aponta para algo maior. Eu disse para ele, a questão toda, meu irmão, eu falei para ele, que vai resolver o teu problema hoje. Eu falei para ele, tu vai ter que ir para casa. Eu falei, eu podia falar 1 milhão de coisas para ti. Eu disse assim, presta bem atenção. Eu disse para ele, deixa eu te falar uma coisa, senta aqui. Eu disse. Aí ele sentou na mesa. Eu disse, faz de conta que eu sou Deus. Ele ficou me olhando. Se tu tivesse um Deus, eu disse, pensa aí para ele, meio brabo, né? Se tu tivesse um Deus, e se esse Deus fosse teu pai mesmo, mas fosse o teu pai mesmo, e sentasse e dissesse, não, tu não vai fazer, tu não vai se divorciar, porque o teu pai está dizendo que tu não vai, tu teria coragem de levantar dessa mesa e voltar em casa e se divorciar? Não. Mas é assim que ela falou. O problema é que nós não ouvimos, nós somos duros do coração, lerdos para ouvir, como Estevão falou. Eu disse, problema teu e meu. Eu disse que eu não tive pai, tu não teve pai. E nós esquecemos que o nome do nosso pai deve ser honrado. Nós não podemos dar esse desgosto para a nossa família. É o nosso pai, é o Senhor nosso pai, que não permite que nós façamos isso. O Senhor nosso Pai, que nós devemos beijar a mão, eu disse para ele, e dizer, Senhor nosso Pai, se o Senhor diz, eu obedeço. O Senhor manda na família, o Senhor é meu Pai, e eu faço o que o Senhor manda, e só o que o Senhor manda. Eu disse, mas nós não tivemos pais assim, eu disse para ele. Nós não temos esse respeito pelo Senhor nosso Pai, eu disse para ele. Nós não nos importamos com o nome do Senhor nosso Pai, nós não nos importamos com a reputação do nosso Pai, nós não nos importamos com a glória do nosso Pai. Nós nos importamos com o quê? Com a gente. Eu disse para ele, porque eu não aguento mais, porque isso, porque aquilo. Eu disse, nós não temos opção. Eu disse para ele, eu sei que é difícil de entender que algo que você está vivendo, que aparentemente é terrível, pode ser bom continuar. Mas Deus diz que é bom. Se Deus diz que é bom, ponto final. Eu falei, tem vários motivos que eu podia te dar. Tu se parece mais com Jesus, ela também. Vocês se tornam mais amáveis, vocês se tornam mais convertidos, vocês lutam pela família, vocês lutam pela glória de Deus, vocês permanecem na igreja local. Eu falei um monte de motivos, disse, mas isso tudo não vai importar para ti, porque eu estou falando sobre os benefícios que o casamento pode trazer para vocês. O que vai
colocar o X da questão, eu falei para ele: se você acredita que existe um nome que é maior que o teu, e que existe uma glória que é maior que a tua, a qual você deve sofrer por causa desse nome, eu disse. E é isso que vai fazer toda a diferença. Eu disse: é claro que lá no fundo a gente sabe que Deus é bom e que se eu permaneço no casamento, Deus é bom e é bom. Eu falei para ele: um casamento que é um desastre é infinitamente melhor que o divórcio. Um casamento desastroso é infinitamente melhor que o divórcio. Porque os efeitos que um divórcio geram numa família são terríveis, eu disse. São terríveis. Eu disse, é como colar duas folhas de papel com bastante cola e puxar. Nunca mais as duas folhas serão a mesma, eu disse. O rombo que gera dentro de uma alma, a mulher nunca mais vai confiar no homem, eu disse. Dificilmente ela confiará no homem. Dificilmente ela confiará em Deus. Porque ela tem que se lançar. Ela vai se envergonhar da sua igreja local e ela vai se afastar. Dificilmente ela encontrará uma outra igreja bíblica. Dificilmente ela encontrará um pastor. O homem começa a sair com várias mulheres depois que se divorcia. Dificilmente permanecerá no caminho do Senhor, eu disse. Os malefícios que vão trazer para você são terríveis, eu disse. São terríveis. É como largar uma AIDS, um câncer junto dentro da sua vida, eu disse. Mas isso não importa, eu falei. Porque sempre que nós buscamos a reputação e a glória de Deus, está incluso o nosso bem. Tu vai para casa e tu pensa: tu vai obedecer o pai ou não? Tu vai obedecer o pai ou não? Tu vai te importar com o nome do pai ou com o teu nome? Foi o conselho que eu dei. E a última história é sobre uma irmã, que é o oposto desse segundo caso. No caso desse rapaz, esse meu amigo, ele voltou para casa e pediu perdão e tentou a reconciliação. Graças a Deus. Mas na maioria dos casos não é assim. Quando nós ouvimos as mulheres e os homens dizendo: eu não aguento mais, eu não mereço isso. É claro que não merece isso. Estevão merecia isso aqui? Mas se o meu casamento é um meio pelo qual o objetivo é engrandecer o nome de Deus, como a gente cantou, fazer o teu nome grande, eu posso sofrer. Eu posso sofrer. Eu devo sofrer. Porque o meu objetivo não é agradar a mim mesmo. Apesar de que no meio do casamento Deus nos dá alegrias. Mas nos momentos de crise, o que eu estou querendo dizer, o que vai nos fazer permanecer é a glória de Deus, o nome de Deus. Não o nosso nome, tá? E então, a história dessa santa mulher aqui, que eu conheci ela, eu podia contar outra história para contar dela. Ela, basicamente, o marido dela tem muitos problemas na área sexual e ele tem uma doença, tá? Ele não é só pecado, é doença também. Tem pessoas que têm doença e ele não se controla. Tem situações da vida dele que ele não se controla e ele trai ela. Ele é doente, sabe? Ele entra quando ele tem contato com mulheres em uma certa situação. Ele simplesmente dá um apagão nele e depois de um tempo ele vê: o que eu fiz? Ele tem um problema psicológico, um problema grave, tá? Um problema de toque. E depois ele chora. Ele é um cristão verdadeiro. É incrível isso. Alguém pode dizer: como assim, pastor? Não tem como. Tem como. Tem doenças. Eu conheço cristãos verdadeiros que caem na bebida. Conheço cristãos verdadeiros que caem no pecado do sexo ilícito. São cristãos fracos. Existem cristãos fracos no meio de nós, com doenças, tá? Essa semana, um amigo meu cristão, ele foi ao psiquiatra, o psiquiatra receitou um remédio para ele, pasmem, que esse remédio que ele receitou para ele é como uma quimioterapia. Esse remédio que ele receitou para ele, o médico, o psiquiatra, ele deu o mesmo remédio para uma guria que está comendo vidro para morrer com dor. Para tu ver como está a situação do meu amigo. Tá boa, né? Olha o remedinho que deram para ele. Por quê? Porque ele tem um problema, que ele usou muita droga e afetou toda a parte neurológica dele, o sistema nervoso, e não tem como reparar. E eles estão tentando um tratamento basicamente de choque. Existem cristãos fracos, tá? Existem cristãos fracos. E essa mulher, ela sempre foi fiel a ele. E ele traiu ela 2 ou 3 vezes e ela perdoou ele todas as vezes. É uma santa mulher, tá? E se tu olhar o comportamento dela com ele, ela não joga na cara dele, sabe? Ela não faz joguinho, sabe? Vocês sabem, quem é casado sabe bem. Ela não joga na cara o passado. Ela não fala nada. Ela chama ele de meu senhor.
ela não levanta a voz para ele. Algumas mulheres podem dizer assim: essa mulher é uma trouxa. Não, essa mulher é uma santa. Essa mulher é uma santa. Ela sabe que o casamento dela é para engrandecer o nome de Jesus. Pastor, mas tu está dizendo que uma mulher tem que aceitar isso? Não, eu nunca exigiria dela aceitar isso. Eu nunca exigiria dela. Eu pediria para ela suportar, mas jamais. Por quê? Porque em caso de abandono e em caso de adultério, Deus permite o divórcio. Mas ela veio e me disse: pastor, o meu casamento, eu acho que eu posso sofrer essas coisas. Eu posso ser humilhada. O meu nome pode ser sujado, ela disse. Mas o nome de Jesus não. Isso é conversão, gente. Isso é conversão, sabe? Isso é amar Jesus. Isso é não se importar com o próprio nome, com a própria dignidade, com a própria honra, porque tem um nome, uma dignidade, uma honra maior. Pode parecer loucura para quem for. Não é loucura. Não é loucura. Se ela extrapolar o limite dela, ela vai largar, com certeza. Mas eu estou tentando mostrar o coraçãozinho dela para vocês. Olha o coração dela. Ela está lá em segunda e terceira, Jesus em primeira, e acabou. Ao ponto de sofrer coisas que talvez eu não suportaria. Confesso para vocês aqui no púlpito, eu talvez não suportaria isso. Provavelmente não suportaria, mas ela suporta. Então existem pessoas que se preocupam realmente com o nome de Deus acima de tudo. Existem pessoas como essa amiga da minha esposa que querem vir à igreja só para ter amigos. E existem pessoas que também têm crises de fé. E agora, o meu nome é o nome de Deus, tá? E se eu fosse dar um título para o sermão de hoje, eu ia falar algo do tipo: procuram-se pessoas que amem o nome de Deus mais do que o próprio nome, procuram-se trabalhadores, e etc. Por quê? Porque o fato é que nós devemos viver pelo nome de Deus, honrar, zelar, temer, dedicar, amar a Jesus. Isso vai fazer a diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa faculdade. Esse zelo, esse se importar com o nome de Deus. Eu falei aqui domingo passado que existem pessoas que não entenderam ainda o que essa igreja tinha entendido, o significado do pecado. E eu falei sobre o pecado como um crime contra Deus, que essa é a visão bíblica de pecado. O pecado é um crime contra Deus, não é um erro. Para o brasileiro, pecado é quando alguém vai bater um pênalti e o goleiro pega. Ih, que pecado, o goleiro pecou. Não. Pecado é um crime contra Deus. E eu falei que existem pessoas que dizem assim: mas isso aí Deus não me mudou ainda, Deus vai ter que me mudar. Uma displicência com o pecado, que não se preocupa realmente que aquilo ali é um crime contra Deus. Um dia, se Deus quiser, ele me muda e ponto. E passam a vida inteira cometendo crimes, pecados contra Deus e contra o próximo, e não se importa. Assim como esse meu amigo, quando veio se aconselhar comigo sobre o divórcio, quase que não estava se importando em cometer o pecado do divórcio. Eu disse para ele: como tu pode pensar que o pecado seja um caminho bom? Como tu pode pensar que tu vai cometer um pecado e isso vai resolver o teu problema? E como tu pode colocar o teu problema na frente do nome de Deus? Então, o que vai fazer com que você e eu, de fato, testemunhemos sobre Cristo, porque aqui Estevão estava testemunhando sobre Cristo, a igreja, todo o livro de Atos, nós estamos falando sobre isso, a missão da igreja é o quê? Testemunhar sobre Jesus. O que é testemunhar sobre Jesus? É mostrar para o mundo como Jesus é grande, a beleza, a glória de Jesus. Então eu vou utilizar de tudo que eu tenho na minha vida para fazer o nome de Deus grande. O meu casamento é para engrandecer o nome de Deus. O meu trabalho é para engrandecer o nome de Deus. Tudo é para engrandecer o nome de Deus. Então o que vai fazer a diferença em nossas vidas para testemunhar como Estevão, para testemunhar como esses homens e mulheres do passado, é entendermos justamente essa questão de que nós realmente não pertencemos mais a nós mesmos, irmãos. E que não é uma questão simples de mas isso Deus não me mudou ou mudou. Não é uma questão como esse jovem veio conversar comigo de divórcio: será que eu divorcio? Será que eu não divorcio? Não é mais uma opção. Não há mais a opção de viver no pecado. Não existe mais essa opção. Lembra o que eu falei para ele? Se você agora tem mesmo um pai, se agora de fato você tem um pai, um dono, um Senhor, um Deus que manda em você, não há mais a
opção de tentar pensar em talvez não precisar ouvir. Não tem como, eu disse. Impossível. É impossível. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele manda, você fala. Eu falei, é bem simples assim. Tu já teve pai? Eu perguntei. Quando teu pai dizia, levanta e pega aquele balde, como é que tu fazia? Eu ia pegar o balde. É assim, é bem assim. Eu falei, Deus manda, vai prevalecer no teu casamento. Não, mas vai lá e permanece no teu casamento. O problema é que nós não entendemos diante de quem nós estamos. Diante de quem nós estamos. Quem é Deus? Quem é Deus? Ele é maior que nós. Ele é bem maior que nós. O nome dele, a glória dele é infinitamente maior que a nossa. E nós somos criaturas, pó. E se eu escolhi o livro de Atos para que a igreja amadurecesse, nós precisamos chegar nessa convicção urgentemente. Que nós não viemos à igreja apenas porque é bonito, é um costume. Mas nós viemos ouvir o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Pai. E a nossa missão é fazer o nome dele grande. E ponto. O que vai fazer a diferença para tu vencer os teus pecados no teu casamento, na tua faculdade, no teu trabalho, sei lá. Ah, mas no meu trabalho eu não consigo ser paciente. É porque você não está preocupado em fazer o nome de Deus grande. Deus é um Deus paciente, e você precisa mostrar a paciência e a glória e a beleza de ser paciente no seu trabalho. Você não consegue porque você não se importa com o nome de Deus. Você não está se importando com Deus. Você está se importando com a chatice das pessoas que você lida. E enquanto isso incomoda quem? Você. Você só está se preocupando com você. Você não está se preocupando com o nome de Deus. Você está se preocupando com o seu nome, com a sua glória, com a sua honra, com a sua reputação, com a sua dignidade. Então você não consegue o quê? Sofrer. E isso precisa acabar hoje. Você precisa abraçar o sofrimento, se você quer ser um discípulo de Jesus. Você não consegue perdoar no seu casamento, ser manso, ser dócil, ser misericordioso, porque você não se importa com o nome de Deus. Você está se importando com o seu nome, com a sua dignidade. E por isso você fala, mas Deus vai ter que me mudar muito, porque se Deus quiser me mudar, Deus quiser me mudar, Ele matou Jesus na cruz por causa que você não muda. Você deveria morrer na cruz por não mudar. Eu deveria morrer na cruz por não mudar. Como se Ele quiser me mudar? Nós merecemos a morte por não mudar. É radical o chamado. Eu tenho que mudar. Meu pai me mandou, eu tenho que mudar, é hoje. A Rafaela não tem opção. Ah, não, mas talvez... Não tem opção. Tu vai mudar. Eu sou teu pai. Nos falta esse senso de filhos. Filho, pai. Pai manda, eu faço. Obedece, ponto, acabou. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja é uma igreja que é chamada a testemunhar. E uma igreja, para testemunhar, ela precisa aprender a sofrer. A afronta, ela precisa aprender a sofrer a afronta. Ela precisa aprender que o nome dela pode ser sujo. Ela precisa aprender que ela pode ser ofendida. Ela precisa aprender que ela pode ter o orgulho ferido. Ela precisa aprender que os outros podem falhar com ela, e o mundo vai falhar, e o mundo vai te apedrejar, e o mundo vai te atacar, e o teu marido, a tua esposa vai errar, os teus filhos, no teu trabalho vai ter gente, mas tu nunca vai poder pensar que há a opção de pecar, porque o nome de Deus tem que ser engrandecido. As pessoas, disse um pastor, conhecem pouco de Jesus porque veem pouco de Jesus em nós. Elas não veem a misericórdia em nós, elas não veem mansidão em nós, elas não veem perdão em nós, elas não veem santidade em nós, elas não veem Jesus em nós. Por isso elas não veem a igreja, por isso elas não veem. Jesus precisa ser proclamado. O que é testemunhar Jesus? Vou explicar de novo. Ninguém nunca viu Jesus. Dos que estão vivos hoje aqui na nossa época, nunca ninguém viu Jesus, mas Jesus mora em nós. As pessoas verão Jesus como? Através das nossas vidas. Essa é a missão da igreja, meu Deus do céu. A missão da igreja é para fora.
Não é para dentro. E o problema da igreja é que a igreja vive para buscar o bem de si próprio. Eu quero amigos para ir à igreja, ela disse. O outro disse, eu vou me divorciar porque isso está me fazendo mal. Mas a terceira história que eu contei, eu vou permanecer, porque o que importa é o nome de Jesus. Essa é a diferença. Entender isso é fundamental para um cristão. É fundamental. Se nós entendêssemos isso, nós descobriríamos a vida. Vida em abundância, a fonte de água viva, porque nós morreríamos para nós mesmos. Isso significa conversão. Morrer para uma busca de felicidade centrada no que eu sinto e no que eu quero para mim. E começar a viver por uma busca, de felicidade em viver por aquilo que dá glória ao nome de Deus. Tá? Eu tinha tanta coisa para falar aqui que eu pulei. Eu vou ter que ir para a parte prática. Estevão e esses diáconos, essas pessoas que são usadas por Deus para manter a igreja viva, eles têm algumas marcas que eu anotei aqui. E é importante vocês e eu, nós todos entendermos que a igreja só existe hoje por causa de homens assim e mulheres assim. A igreja só está viva hoje, a igreja só existe hoje porque de épocas em épocas, em cada geração e em cada época, Deus levanta pessoas que se importem com o nome dele dessa maneira. E aí então a igreja fica viva. São homens e mulheres que vivem de joelhos, que vivem com seus casamentos, que vivem com suas famílias, que vivem no seu trabalho, que vivem nas suas igrejas. Não é trabalhando para a igreja, isso não é diaconia, presbiterato, isso não é testemunhar sobre Jesus, não é trabalhando na igreja, não é isso, é testemunhando sobre Cristo. Durante todas as épocas a igreja só se manteve viva porque pessoas assim existiram, pessoas que se importavam muito mais com o nome delas, testemunhar o nome de Jesus, senão a igreja não existiria mais. Então qual é o desespero de um pastor hoje em dia? O desespero de um pastor é que a sua igreja testemunhe sobre Jesus, que a sua igreja testemunhe sobre Jesus. Por quê? Porque senão a igreja vai morrer. Você já viu uma corrida de... como é que se chama aquela corrida que tu passa o bastão um para o outro? Revezamento. Nós estamos com bastão, a igreja está na nossa mão. Eu tenho 34 anos, eu preciso passar o bastão. Eu preciso passar o bastão para a próxima geração. Onde estão os diáconos da igreja? Onde estão os homens de Deus da igreja? Onde estão as mulheres de Deus da igreja? Eu preciso passar o bastão. Nós precisamos passar o bastão. E o que a gente vai fazer? Como é que a igreja vai se manter viva? Não uma questão, mas é que daí se levanta lá em outra igreja, né, pastor? Acho que lá em São Paulo pode ter gente assim. Não é isso, gente. Porque a missão da igreja é essa, não é opcional. Entendem? Não é opcional, não é, mas talvez se meu pai não, você está sentado de frente com seu pai está sentado. Testemunha sobre Jesus Cristo. Jesus chamou Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Vai lá, apacenta as minhas ovelhas, testemunha, apacenta, cuida. Não é opcional. Todo cristão foi chamado a testemunhar, tá? Esses que assim entendem que não é mais opcional e que de fato entregaram suas vidas para isso, para sofrer, para servir, para amar, enfim, seja o que vier, né? As pessoas sobem o Monte Everest para fazer o seu nome conhecido. Teve um homem que subiu 4 vezes o Monte Everest, que ele perdeu toda a ponta dos dedos dele, subindo o Everest, congelado. Mas o nome dele foi engrandecido. O nome dele está lá. A glória dele está lá. Né? Está lá. Ele conseguiu. Perdeu os dedos para isso. Para fazer o nome dele grande. O único homem que subiu 4 vezes no Everest. Então, nós também precisamos amar a glória de Deus um pouquinho mais do que subir o Monte Everest. Né? Homens que são assim, mulheres que são assim, número 1, são dispostos a servir e amar os de dentro. Primeira coisa. Pessoas que querem testemunhar sobre Jesus, eles amam os de dentro da igreja. Porque vejam bem, a igreja está avançando, se converte 3.000, se converte 5.000. Poderia muito bem alguns dos discípulos dos apóstolos dizer assim: deixa essas viúvas chatas reclamando para lá, pelo amor de Deus, a obra está crescendo, manda essa gente embora. Tem 5.000 pessoas aqui seguindo, o que vocês querem se incomodando com essas viúvas chatas aí? Manda esse povo embora, manda procurar outra igreja. Não.
Pessoas que querem testemunhar sobre Jesus, eles se importam com coisas que até parecem pequenas. Diante de tudo que está acontecendo em Atos, a sombra de Pedro está curando, né? 5.000 se converte, 3.000 se converte. Falar de viúva com um probleminha lá, que parece até bobo, né? Dá para dizer, ei, passem fome aí, vamos testemunhar de Jesus, vamos sofrer. Não, diáconos, presbíteros, e não só diáconos e presbíteros, pessoas que querem testemunhar sobre Jesus, discípulos de Jesus, amam os de dentro. Eles amam as pessoas de dentro da igreja, eles conhecem o nome, eles se importam. Vocês não sabem, eu não vou ficar falando de mim, mas assim, tem que amar, gente. Tem que ter um amor, um carinho especial pelos... Vocês não sabem o amor que eu tenho pelos filhos de vocês. Às vezes eu vou dormir pensando nos filhos de vocês. Vou dormir pensando nos filhos. Ontem fui dormir pensando nos filhos do Henrique. Essa pessoa, esses guri queridos. Será que os guri gostam de mim? Como eu queria que eles soubessem que eu amo eles. Tá? Amor pelas pessoas de dentro. Tem que ter amor pelas pessoas de dentro da igreja. Não é uma coisa que tu não está nem aí, sabe? Só vai, não conversa, é uma coisa fria, horrível. Pessoas que amam Jesus têm que amar os de dentro. Está no versículo 1 de Atos 6. Eles se preocuparam. Número 2, eles são dispostos a testemunhar para os de fora. Pessoas que amam Jesus e querem testemunhar sobre Jesus, eles estão dispostos a proclamar para os de fora. Eles abrem a boca e falam como Estevão de Jesus. Não são cristãos 007. Eles abrem a boca e falam de Jesus para as pessoas. Nós vimos aqui Estevão fazendo isso. Outra coisa, nós vimos também Estevão amando os de fora. As pessoas estão apedrejando ele. O que Estevão está fazendo? Senhor, perdoa eles. Pessoas que querem testemunhar de Jesus, elas têm que ter compaixão e misericórdia pelos de fora e pelos que ofendem ela. Pessoas que querem testemunhar sobre Jesus têm que estar dispostos a sofrer por Jesus. Nós vimos aqui, Atos 5:41, ficaram alegres de sofrer. Pessoas que querem testemunhar sobre Jesus têm que estar dispostos a viver por Jesus, não só morrer por Jesus, mas viver por Jesus, né? Nós vimos aqui que todos esses diáconos estavam dispostos a viver. E por último, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Primeira coisa, vamos escolher homens, pessoas cheias do Espírito Santo, porque isso que eu estou falando aqui é um milagre. Viver assim, testemunhando sobre Jesus, é um milagre. É só quando a gente recebe esse batismo e experimenta o amor que o Pai tem pelo Filho, né? Que a gente consegue sentir lá no fundo do peito o amor que Deus tem por nós. E eu preciso engrandecer esse nome. Tu sente um amor tão grande no teu coração, um enchimento do Espírito Santo. Não tem como eu viver por outro nome, não tem sentido na minha vida. É um milagre. Não é uma coisa que eu posso produzir. É por isso que a Bíblia, sempre no Novo Testamento, vai nos ensinar: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. O que falta na vida da igreja é o Espírito Santo, é poder. A igreja do nosso século, vamos ser sinceros, pessoal, ninguém ora, a igreja não ora. Obrigado pela comida, amém. Não sabe o que é passar 15 minutinhos de joelho pelo irmão, sabe? 10 minutinhos, 10 minutinhos. A igreja não ora. E eu não queria fazer desse sermão algo assim, então você tem que orar, Eu só quero levar a igreja a refletir que falta vida do alto, falta poder, falta graça, falta Jesus, falta Deus, falta tudo. Falta Deus nas nossas vidas. Falta o poder do Espírito Santo. É só uma religião. A gente corre o risco de ter uma religião fria, sabe? Que só mecânica, uma religião mecânica. Isso precisa ser entendido por aqueles que querem seguir Jesus. O que te impede de viver assim? Eu te pergunto. Número 1, falta de amor, falta de misericórdia, paciência com os de dentro. Precisa se arrepender. Número 2, egoísmo, porque não pensa nos de fora. Falta de compaixão, orgulho. Por que você não proclama a palavra? Eu te pergunto, é falta de empenho? Você não conhece a palavra? Mas por quê? Porque você não se interessa em conhecer a palavra. A igreja precisa de trabalhadores. A seara é grande, nós precisamos testemunhar sobre Jesus. Se nós não entendermos isso, irmãos, e aqui na igreja não levantar pessoas assim, e até uma tragédia ter 6, 7, 8 pessoas aqui hoje, porque devia estar 40, 50 para todo mundo ouvir, porque nós estamos precisando de trabalhadores urgentemente. Se você entrar na Convenção Batista e pesquisar todos os campos missionários que precisam de um pastor, existem 30, 40, 50, 60, 70 campos missionários sem pastor.
Lá luterana mesmo, a igreja luterana está em falência de pastores. A igreja católica nem se fala, a anglicana então. Se você quiser ser um pastor anglicano, luterano, né, que são igrejas, instituições grandes que pagam bem, vá lá se candidatar. Eles te pagam tudo. Eu dou tudo o que tu quiser para ser pastor na minha igreja, eles falam. Não tem gente dedicada a povo, não tem gente que ama a gente, não tem mais pessoas que amem a Deus, que querem testemunhar de Jesus. É todo mundo buscando o próprio interesse. Estão implorando, estão procurar placas e mais placas. Procuram-se pastores, procuram-se pessoas dedicadas ao nome de Jesus. Não tem. Não tem. Mas a igreja do Senhor, ela nunca foi dependente de pastores e diáconos. Sempre foi o povo comum. Aqui Estevão é um homem comum. Povo comum aqui. Aqueles outros caras que foram chamados aqui, eles não eram diáconos antes de serem ordenados diáconos. Não precisa você ser ordenado diácono, é isso que eu estou dizendo. Estevão já testemunhava antes. Esses homens já viviam assim antes. E mesmo se você não for ordenado um diácono ou um presbítero, não importa. O que importa é o testemunho. Eu pergunto por que falta esse empenho, essa vontade de aprender a palavra, de testemunhar, de proclamar sobre Jesus. Será preguiça ou insensibilidade? Outra pergunta: por que você não está disposto a sofrer por Jesus? Porque a sua fé é superficial ou artificial? Por que você não está disposto a morrer por Jesus? Porque você não entendeu a radicalidade do chamado de testemunhar. Por que você não está disposto a viver por Jesus? Medo? Será que algum outro sentido de vida pode nos fazer mais felizes? Claro que não. É claro que não. Por que você tem medo? Você não tem confiança em Deus, que Ele é bom? Você duvida de Deus? Deus está te dizendo que se você entregar sua vida para testemunhar o nome dEle, você vai ser feliz. Você duvida de Deus? Você acha que isso não é mentira? Não é verdade. Deus está mentindo para mim. Eu acho que se eu criar minha vida em volta de outros planos, vão ser melhor. Você tem essa incredulidade no seu coração? E por último, por que você não busca ser cheio do Espírito Santo? Você não tem medo de ser um cristão nominal? O nominalismo é o maior câncer da igreja evangélica hoje. Tá? A Lid me contou uma história essa semana também, tem tanta história triste, né? De uma colega dela que disse: eu sou luterana, meu filho está indo fazer a confirmação do batismo agora, mês que vem. Mas ele não quer ser luterano, ele quer ser católico, porque os colegas dele são católicos. E eu sou espírita, eu acredito em reencarnação. Mas vou na igreja todo domingo, sou luterano. Isso é um cristão nominal. O que é um cristão nominal? Ele vai à igreja, ele é cristão, ele é batizado, tudo certinho, bonitinho, mas dentro do coração dele não é cristão. Aqui dentro não é cristão, não tem Espírito Santo. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo, a Bíblia fala. Nós podemos entristecer o Espírito Santo e extinguir o Espírito Santo das nossas vidas. Quando nós ouvimos coisas fortes, como nós estamos ouvindo agora, e não nos importamos, o nosso coração começa a ficar cauterizado, duro, sabe? Que é a acusação de Estevão para esse povo: vocês são duros, não tem o que penetre aí, não tem. A gente fala com força, o pastor fala com amor, o pastor fala gritando, o pastor fala, não tem jeito, a pessoa fica. Você não tem medo, você não tem medo. Eu creio que todos aqui devem ter a segurança e a certeza da salvação. Mas a Bíblia usa dessas exortações para nos dar opa, é a varada do Pai, né? Poxa, você consegue viver sem ser cheio do Espírito Santo? Tranquilamente? Não preciso, para mim tá bom assim. Sem a companhia dele, tá tranquilo. Nós precisamos urgentemente abandonar nossos ídolos. Isso é idolatria, viver para si mesmo. Nossas cisternas rotas, né? O que é uma cisterna rota? O pessoal precisava de água, cavava um buraco. Mas o profeta Jeremias acusa de que viver uma vida centrada em si é como cavar buracos para conseguir água para cima, mas aquela água vem e some. A água puxa, né? Nós precisamos urgentemente abandonar nossos pecados e dedicarmos as nossas vidas ao nome de Deus. Como Paulo disse: eu fiz da minha vida uma oferta de libação ao Senhor. O que era uma oferta de libação?
Era uma oferta de uma bebida, provavelmente o vinho. Você entregava até a última gota. Tudo. Você se derramava. É isso que Paulo está falando. A minha vida é para engrandecer o nome de Jesus. Nós precisamos, por último, já estou terminando, tá, irmãos? Nós precisamos, como filho pródigo, voltar para casa. Tá? Nós precisamos voltar para casa. O filho pródigo saiu da casa por quê? Que eu vou ficar trabalhando na lavoura do meu pai. Eu vou trabalhar para o meu pai. Eu vou buscar mais o que fazer na minha vida. Eu quero algo para mim. Quer dizer então que o sentido da minha vida é trabalhar na casa do meu pai? Para o meu pai. Na lavoura do meu pai. Aí tem que aguentar o meu irmão mais velho. Essa mala. Chato pra caramba. Quer dizer então que a minha vida se resume a aguentar esse tipo de gente do meu lado? Trabalhar para o meu pai a vida inteira. Na lavoura. Vou sair. Quando ele saiu, ele descobriu que a casa do pai era um paraíso. Que dá muita alegria trabalhar para o pai. Ele gastou tudo lá fora. Gastou tudo. Ficou seco, vazio, seco. A gente precisa chegar nessa condição do filho pródigo e dizer assim, ó, parar e dizer assim, ó, não tem felicidade longe da casa do pai. Não tem felicidade longe da obra, do trabalho na casa do pai. Eu vou voltar. A felicidade está justamente em aturar o irmão mais velho. A felicidade está justamente em aturar os irmãos, em aprender a amar. A felicidade está justamente, sim, em trabalhar na lavoura para o pai. Sim, a felicidade está nisso, em viver a comunhão com o pai. Só que nós precisamos cair em si como filho pródigo, finalmente acordar para a vida. Meu Deus, eu estou com 30 anos, eu estou com 40 anos, meu Deus do céu. Será que eu vivi a vida inteira e eu nunca pensei em viver para testemunhar o nome de Jesus? Eu preciso voltar hoje. Eu preciso voltar hoje. E voltar. E o incrível é que quando a gente volta, a gente pensa, não, agora Deus vai me castigar, né? O que o pai da parábola do filho pródigo faz? Ele sai correndo, pula no pescoço do filho e dá um beijo. Essa falta de amor do pai. A gente só acha que o pai é ruim, que não vale a pena trabalhar para o pai, porque a gente acha que o pai é ruim. E a gente não experimentou esse amor do pai. E a gente acha que tem coisa melhor que o amor do pai. Coisa que nos emocione mais, coisa mais importante. O ápice da nossa semana não é o culto. O ápice da nossa alegria não é o pai. O ápice do nosso domingo não é o pai. Nós temos outros planos muito maiores do que testemunhar o pai. E é tudo sobre nós. Isso precisa acabar. Procuram-se trabalhadores, procuram-se pessoas que queiram testemunhar de Jesus. Realmente. E que o Espírito Santo nos dê essa graça, amém, irmãos? De amadurecermos e finalmente entendermos que só há felicidade na busca pela glória do nome de Deus. Santo Agostinho, ele escreve no livro dele, A Cidade de Deus é o nome da cidade dele. Ele fala sempre sobre uma cidade de Deus e a cidade dos homens. Ele fala assim, ó, 2 amores fazem 2 cidades. Uma é terrestre, obra do amor de si até o desprezo de Deus. A outra celeste, obra do amor de Deus até o desprezo de si. É isso que nós precisamos buscar para nossas vidas. Se a gente está em atos, se a gente quer com paciência sentar e se debruçar na Bíblia e ver o que é ser cristão, é isso aqui. Amor a Deus até o desprezo de si. Deus nos dê graça, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos cear. Já passei o tempo.